Então, Jesus não precisa de quantidade, ele precisa de qualidade. Uau! Parou, para. Tem que repetir essa ideia. Ela é muito forte, muito profunda. Como é que é essa frase de novo? Jesus não precisa de quantidade, ele precisa de qualidade. Você entendeu? Eu vou pegar a história de Sansão. Basta uma queixada de jumento na mão de um homem de Deus e aquilo se torna um instrumento de libertação dos filisteus? Jonatas não falou isso quando ele falou assim, olha, para Deus tanto faz livrar com poucos ou com muitos, para ele não é uma questão de quantidade. Exatamente. Gideão também, né? Exatamente. Então, meus irmãos, vai chegar o momento do limite da paciência de Deus. Ele virá buscar os seus. Ele virá buscar os seus. E nesse momento, a igreja visível, a igreja remanescente da profecia, hoje, deixa eu fazer uma distinção aqui para não fazer confusão. A igreja remanescente da profecia, hoje, ela contém joio e trigo. Hoje, a igreja remanescente da profecia contém joio e trigo. Porém, nesses momentos últimos que antecedem o fechamento da porta da graça, em que o mundo será seriamente sacudido, peneirado, o joio vai cair fora, vai ficar só o trigo. Ainda que esse trigo seja apenas um José, uma Maria, uma Ana e um Simeão, não importa, Cristo vai vir. Mesmo que forem só 4. E mesmo já que foram 8, né? Vierem só 3 magos, não sei qual quantidade de magos que era. Com Noé foram só 8, né? 8? Com Noé foram só 8. De Noé. Exatamente. Eu não sei quantos magos que eram, alguns falam 3, 4, 12, não importa, né? E aqueles magos que vierem do Oriente vão preencher o lugar daqueles que caíram fora. Então, o que eu, Rodrigo, tenho que fazer? Eu acho que mais do que ficar preso a uma calculadora, Cronos, agora já não virá mais tempo, não haverá mais Cronos, eu tenho que almejar aquele dia, sabe? Desejar aquele dia, mas desejar de tal maneira, irmãos, que o que eu abrir a boca fale que eu estou esperando Jesus voltar, sabe? Mesmo que minha vida esteja boa, que as pessoas percebam na feira, no supermercado, sem ser chato, e apelar às pessoas e falar com elas, sem bairrismo teológico, né? Sem me sentir superior. E muitas pessoas saber que o que eu vou falar vai ficar apenas uma sementinha, o fruto disso vai vir lá na frente, deixar com o Senhor. Aí, quando ele vier buscar os seus filhos, a gente vai ser uma alegria tão grande, que eu não posso cometer o erro de querer ficar acomodado, porque muitos estão acomodados. Se fosse assim, olha que interessante a ideia de Simeão. Simeão também estava, talvez, num Israel que não estava nem aí para a vinda do Messias. Simeão, quando estava lá no templo, ele já estava idoso. Mas interessante que quando ele pegou a criança, ele falou assim, agora os meus olhos podem fechar em paz, porque eu já vi a salvação. Então, veja bem, aqueles que são de Cristo, mesmo com a multidão em volta, não estando nem aí com nada, eles vão espiritualmente sentir. E vão perceber os momentos finais, o fechamento da porta da graça acontecendo. Não estou falando dos teóricos da conspiração. É uma questão espiritual. É uma questão espiritual. Eles vão perceber que o Espírito Santo está aos poucos na iminência de abandonar o mundo. Não que o Deus vai abandonar as pessoas que vão rejeitar o Espírito Santo. Eles vão pregar e eles vão estar prontos para receber a chuva serôdia. E quanto a mim e aos meus companheiros que estão aqui, não me compete saber quem é quem nessa história. O joio não compete saber quem é o trigo não compete saber quem é o joio. O que compete a ambos é crescer e dar fruto. Como o joio não vai dar fruto, o trigo vai, mas nem aos anjos é dado esse poder de saber quem é quem. Até o dia da colheita. O que eu quero aqui não é saber quem estará nessa lista, quem estará fora. Eu quero estar nela. É isso aí. Eu até achei que já não ia ter mais a resposta, né? Então, professor Rodrigo... Não haverá mais tempo, mas resposta ainda há. A resposta ainda tem, né? Então, eu estava falando que algumas pessoas, quando olham para os eventos finais, a gente fala de tempo de angústia, fala, às vezes, de perseguição. Então, tem algumas pessoas que têm medo, né? Que não gostam muito desse assunto, porque elas sentem medo. Elas até querem que Jesus volte, mas elas têm medo de enfrentar os últimos eventos. O que a gente poderia deixar de mensagem para essas pessoas? Qual seria o consolo, digamos, que a gente poderia compartilhar? Pastor Eliezer, eu acho que a primeira coisa que eu poderia fazer para responder a essa pergunta é dar um conselho teológico para a Igreja de Deus. Qual é o conselho teológico? Cuidado com o processo da
desescatologização. O que é esse palavrão todo que eu falei aqui? Escatologia, vocês que estudaram teologia sabem disso, é toda a doutrina do fim dos tempos, ou também do que acontece com o ser humano depois da sua morte. Mas especialmente o tempo do fim. Chama-se escatologia. Quando a igreja perde esse foco no fim, no juízo final, ela morre. Ela morre. Então, jamais permitam, irmãos, que a proclamação da volta de Jesus seja substituída, diminuída, desdenhada por um evangelho de autoajuda, por um evangelho muito gostosinho, por um evangelho de entretenimento, que até lota auditórios, faz todo mundo chorar, as pessoas ficam felizes, mas não é um evangelho que prepara as pessoas para o encontro com o seu Senhor. Eu, por coincidência, eu peguei aqui, porque eu pensei assim, acho que talvez vai dar tempo de eu falar alguma coisa sobre isso. O livro Escatologia Cristã, do padre João Batista Libânio, que foi meu professor e meu orientador no mestrado. Ele já faleceu. E em determinado momento do livro aqui, olha a admissão que esse padre fez, que eu achei muito lúcida. Eu vou ler aqui para vocês a página 61. Olha o que ele disse que aconteceu com a igreja ali no período de Constantino. Libânio diz assim: a igreja dos mártires recebeu férias do seu martírio. A ameaça permanente de se testemunhar com a vida a própria fé e a cada momento, e por isto a necessidade de uma vigilância escatológica de total desapego, afasta-se com a paz trazida por Constantino. A igreja trocou as catacumbas pelos palácios. Por isso, a proximidade iminente da volta de Jesus já não se faz nenhum desejo ardente. A tarefa agora é a construção da cidade de Deus na terra, ou a cidade espiritual da terra. O novo contexto sociopolítico favorece o processo de desescatologização da pregação cristã. Ou seja, o próprio padre está admitindo que o problema, o visor d'águas, a bifurcação cristã ali com Constantino, começou quando a igreja, empolgada com as bênçãos do mundo aqui, trocou a perseguição pelo palácio, pelo vigor, e perdeu de vista a ideia da proximidade, o ardente desejo pela volta de Jesus. Olha que interessante. Os adventistas do sétimo dia correm esse risco hoje também. Porque, diferente de quando nós começamos, hoje Deus tem abençoado muito a obra dele. Nós estamos presentes em mais de 200 países ao redor do mundo. Nós temos casas publicadoras publicando aí milhares, milhões de exemplares de livros. Aqui no Brasil, nós temos a Novo Tempo, que é uma TV que coloca o evangelho para todo lado. Eu estou em aeroporto, estou em todo lugar, sempre tem alguém que nos conhece por causa do Novo Tempo. Temos rádios, temos igrejas lindas, como a Igreja Central de Curitiba, a Igreja do Juvevê, onde eu preguei, sabe, muito. Temos Superbom, temos Casa Publicadora Brasileira. Nós corremos o risco de ficar empolgados demais com isso e a volta de Jesus não ser mais uma ardente expectativa. Eu digo 3 coisas para terminar essa pergunta aqui. A primeira delas, quando os adventistas do sétimo dia surgiram, eles aprenderam a guardar o sábado como uma igreja muito mais antiga, chamada os batistas do sétimo dia, que era do século XVII. Havia muitos batistas do sétimo dia nos Estados Unidos. Nossa, se eu não me engano, beirava 1 milhão. Eles tinham universidade, tinham publicadora, tinham muita coisa. Mas, hoje, olha que curioso, os adventistas do sétimo dia guardam o sábado como os batistas do sétimo dia. Só que os adventistas do sétimo dia hoje são 20 milhões no mundo. Os batistas do sétimo dia são 45 mil em todo o mundo. Eu pergunto, o que aconteceu que os adventistas, que antes eram uma igreja começando, e os batistas tão maduros, hoje tem apenas 45 mil membros do mundo inteiro e nós temos mais de 20 milhões? É porque os batistas perderam aquela ênfase na volta de Jesus. Eles até tinham um programa missionário muito bem feito. Por favor, os irmãos batistas do sétimo dia, não se sintam criticados por mim. Isso é uma coisa que eu li em livros batistas. O trabalho de missões dos batistas era fantástico, tanto é que eles ainda estão presentes em muitos países. Eles pregaram sobre a guarda do sábado na China, na Índia, em vários lugares, mas o problema deles é que eles pregavam uma missão, mas foram aos pouquinhos arrefecendo-se de preparar o mundo para a volta de Jesus. Deram mais ênfase ao sábado do que à volta de Jesus. Isso encolheu. Se hoje os adventistas do sétimo dia também derem mais ênfase a qualquer questão ali, até a guarda do sábado, mas deixando de lado a volta de Jesus, nós também vamos encolher.
Isso é uma coisa muito séria. Eu me lembro de um filme que eu assisti recentemente, eu me esqueci o nome agora, é um filme desses americanos aí, que mostra sempre os americanos como heróis, e eles vão lutar ali no Afeganistão, e eles não aceitavam os soldados americanos serem treinados por um local, por um afegão. Aí um dia o afegão falou assim, vocês não estão prontos para lutar contra o Talibã. Aí o arrogante americano falou, por que não estamos? Temos as melhores armas, os melhores homens, os melhores treinamentos. Ele falou, deixa eu explicar para você uma coisa. No lugar de onde vocês vêm, a vida daqui da Terra é melhor do que a vida do paraíso. Então vocês não têm o que almejar. A guerra de vocês não é com tanta paixão. Mas esses homens do Talibã, eles já perderam tudo. Muitos perderam família, perderam mulheres por causa das guerras civis. O paraíso é melhor do que aqui. Então eles estão dispostos a lutar com muito mais garra do que vocês. Porque eles não têm nada a perder nesse mundo. Eles têm a ganhar no mundo por vir. Vocês, ao contrário, vocês têm muita coisa a perder aqui. Por isso vocês lutam com tanto medo e vão perder para o Talibã. A mesma coisa acontece conosco. Se a vida por vir não for melhor do que a vida que eu tenho, eu vou ficar preso demais à vida daqui, não vou querer perdê-la. Então, para que Jesus volta? Porque a volta de Jesus representa a perda de um monte de coisas que o meu coração acaricia, idolatrando. A volta de Jesus significa o fim do Instagram. A volta de Jesus significa o fim do YouTube. A volta de Jesus significa o fim das promoções no shopping. A volta de Jesus significa o fim dos novos modelos automobilísticos. A volta de Jesus significa o fim da sensualidade. A volta de Jesus significa o fim do mundanismo. A volta de Jesus significa o fim de muita coisa que eu pratico fora da igreja e não deveria. Então, para que eu vou querer volta de Jesus? Agora, para aqueles que amam ardentemente a volta do Senhor, aqueles que sabem que esta realidade não é nada comparada a por vir, eu vou dar uma boa notícia para você. Não tenha medo. Eu sei que a volta de Jesus parece fantasmagórica demais, com alarmes e terremotos e trovões e fim do mundo e ira de Deus, mas lembre-se de uma coisa, meu amigo, você, meu irmão, minha irmã que estão me assistindo nesse momento. Uma vez eu vi uma cena da polícia invadindo e estourando um cativeiro para libertar a filha de um empresário que estava como refém na mão dos soldados há muito tempo. Como você acha que eles estouraram aquele cativeiro? Batendo a porta ou batendo a campainha? Não, não, não. Eles fizeram muito barulho. Eles jogaram bombas de efeito moral, veio helicóptero, cachorro latindo, aqueles cachorros da polícia, cão pastor, latindo, e bomba, e bateram a porta, e atirador de elite, falei, aquela bagunça toda. A casa caiu! E de repente saiu a moça assim, assustada, enrolada no cobertor, e depois o camarada da polícia explicou o que eles fizeram. Na verdade, ele disse que eles não podiam chegar de mansinho para o pessoal, senão eles podiam matar o refém. Eles sabiam o momento de chegar, pondo pânico no bandido, colocando pânico no sequestrador. Por isso que tinha que ter mesmo barulho, helicóptero, bomba, para o inimigo se confundido e não saber o que agir. A volta de Jesus será o estouro do cativeiro desse mundo. Ele virá fazendo muito barulho para nos resgatar das mãos do sequestrador chamado o diabo. Uau! Amém, amém.